Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 115 de língua portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar aí ter em mãos, o seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador, Será bem importante aí que você faça as anotações referentes a esta nossa aula. E o assunto de hoje será o emprego do verbo, parte 2. Hoje nós vamos conhecer os empregos do modo subjuntivo. Os objetivos, então, para a nossa aula, conhecer as variações de emprego do verbo no modo subjuntivo. E antes que a gente inicie, então, vamos recordar aqui que modo subjuntivo, conforme a gente já estudou lá nas aulas sobre verbos, é o modo que exprime uma dúvida, uma incerteza, uma hipótese, algo que poderá acontecer, algo que pode acontecer ou ainda algo que poderia ter acontecido, certo? Muito bem. Então, os tempos do modo subjuntivo são menos, ou menores do que os tempos do modo indicativo. Então, o subjuntivo ele tem menos tempos. Vamos começar com o presente do subjuntivo. Temos aqui algumas situações, então, para o emprego do verbo no tempo presente do modo subjuntivo. Primeira situação, ele pode exprimir dúvida ou hipótese, Lá no exemplo, é possível que ele se convença a ir ao médico. Esse convença está conjugado no presente do subjuntivo. E nesse contexto aqui, está exprimindo uma dúvida, uma hipótese, Porque inclusive eu já comecei a frase com a expressão é possível. Esse é possível subentende-se talvez. Possivelmente, ok? Muito bem. Também o presente do subjuntivo está presente nas frases optativas. Olha só, que desde cedo as crianças aprendam a respeitar seus semelhantes. O que é uma frase optativa? Que exprime um desejo, algo que eu quero, Então ali, estou desejando, que desde cedo as crianças aprendam a respeitar os semelhantes. Esse aprendam está no presente do modo subjuntivo. Lembrem que o modo subjuntivo ele precisa de umas palavrinhas auxiliares quando a gente vai conjugar o verbo, No caso do tempo presente, a gente utiliza o que, Que ele se convença, que eu me convença, Que eles se convençam. Então, esse que, ele é usado no modo subjuntivo. Em orações subordinadas também, outra situação aqui para o emprego do presente do subjuntivo, quando o verbo da oração principal estiver no presente do indicativo ou no imperativo. Aí eu vou usar na segunda oração o presente do subjuntivo. É necessário que ele saia agora, Então o que está destacado ali de cor roxa são os verbos no presente do subjuntivo. Desejamos que vocês sejam muito felizes e peça que eles fiquem mais um pouco. Essa regrinha, esse tópico aqui fala que na oração principal o verbo precisa estar no presente do indicativo ou no imperativo. Vamos confirmar isso, O verbo está no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Desejamos está no presente do indicativo. Eu desejo, tu desejas, ele deseja, nós desejamos. E peça está no modo imperativo, dando uma ordem, peça que eles fiquem mais um pouco. Então, quando eu tenho estas situações aqui na oração principal, na segunda oração, ou seja, na subordinada,
eu vou empregar o verbo no presente do modo subjuntivo, certo? Muito bem, vamos então agora ao pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, ele também tem algumas situações aqui pontuais, né, específicas. Primeiro caso, em orações subordinadas, substantivas e adjetivas. Então, são as orações com valor de substantivo ou com valor de adjetivo. Pensei que vocês fizessem um bom trabalho. Pensei o quê? Né? Que vocês fizessem um bom trabalho, que é o complemento do verbo pensei. Então, essa oração aqui, ela tem valor de substantivo. Né? Por quê? Porque ela está complementando um verbo, né? O complemento do verbo. Queria que eu o esperasse por 2 horas. Né? Queria o quê? Que eu o esperasse, também é complemento do verbo. Não era a pessoa que pensasse em tal coisa. Aqui eu tenho uma oração com valor de adjetivo, né? Não era a pessoa a qual pensasse em tal coisa, né? Com valor de adjetivo eu posso trocar por o qual ou a qual. Muito bem. Também a segunda situação aqui para o pretérito imperfeito. Em orações subordinadas, adverbiais, condicionais, causais, finais, concessivas, né? Todas as orações subordinadas adverbiais. Adverbiais são as que têm valor de advérbio. Se me contassem essa história, não acreditaria. Então, aqui eu tenho, né, uma situação de oração adverbial que exprime condição, né? Se me contassem, não acreditaria. Então, esse se indica uma condição. Por mais que falasse a verdade, ninguém o ouvia, né? Então, esse falasse aqui também, né? Pretérito imperfeito do subjuntivo, dentro de uma oração adverbial, né? Com valor de advérbio. Quando a gente utiliza essas duas situações aqui, né? Que nós estamos falando de orações subordinadas, obviamente que eu tenho o que eu chamo de período composto, né? Ele é formado, então, por no mínimo 2 orações, né? Vai ter que ter no mínimo 2 verbos. Um na oração principal e um na oração subordinada. Também, né, o uso lá do pretérito em frases optativas, que também são aquelas que exprimem desejo, né? Não esquece que a optativa é a que exprime sempre um pensamento de desejo que algo aconteça. Pudesse eu dedicar-me à pesquisa, né? Pudesse está no pretérito imperfeito do subjuntivo, exprimindo aqui um desejo, né, de que algo acontecesse. Vamos falar agora do pretérito perfeito, tempo composto deste pretérito. Então, de maneira geral, ele é empregado para indicar um fato passado, provável ou real, né? Então, vamos ver, ó, é importante que ele tenha decidido continuar os estudos. Por que eu tenho um tempo composto aqui no tenha decidido? Porque eu juntei o verbo auxiliar com o verbo principal, né? É triste que ele tenha respondido às ofensas com agressão física. Tenha respondido também ao tempo composto aqui do pretérito perfeito do subjuntivo. Em ambas as situações aqui, né, nos 2 exemplos, tá indicando um fato passado, né? Então, tenha decidido. Ele já decidiu, certo? Então, é um fato real. Tenha respondido também, porque ele já respondeu, é passado, né? Então, importante você compreender ali, né, o significado disso. E o pretérito mais que perfeito, também tempo composto, né? Quando precisa do verbo auxiliar junto ao verbo principal. O mais que perfeito composto vai indicar, né, um fato hipotético anterior a um outro fato passado. Hipotético quer dizer uma hipótese, uma possibilidade, anterior a um outro fato que já
né, passou e que também era hipotético. Se você tivesse estudado mais, não teria sido reprovado. Ó, tivesse estudado. É o tempo composto aqui do pretérito mais que perfeito. Tivesse estudado representa uma hipótese. Representa uma possibilidade, né? E se isso tivesse acontecido, talvez, né, a pessoa não teria sido reprovada. O jogador teria marcado o gol se o chute tivesse sido um pouco mais forte. Tivesse sido. É uma hipótese. Isso não aconteceu, né? Da mesma forma que isso não aconteceu, é hipotético também o fato de que ele poderia ter marcado o gol, né? Então essa é a situação do mais que perfeito tempo composto. E o futuro, pessoal, né? Então já estamos aqui no último tempo agora do modo subjuntivo. O subjuntivo ele tem menos opções que o indicativo. Então, para o futuro, ó, podemos ter ali a seguinte situação. Em orações subordinadas adjetivas, que são aquelas com valor de adjetivo, né? Serão premiados apenas os que conseguirem os 3 primeiros lugares. Ó, serão premiados, é futuro, né? Os que conseguirem, é futuro também. Então, isso ainda não aconteceu, né? Pode acontecer. Serão reconhecidos os atletas que menos cometerem faltas. Cometerem também está no futuro. Então, as orações, né, adjetivas, como eu falei, são aquelas que têm valor de adjetivo, que a gente pode trocar, então, aquele que por o qual, a qual, os quais ou as quais, né? Então, serão reconhecidos os atletas, os quais cometerem menos faltas. Quando eu faço essa troca, é porque eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva, né? Serão premiados apenas os quais, né, conseguirem os 3 primeiros lugares, né? Então, os que conseguirem, os quais conseguirem os 3 primeiros lugares. Também em orações subordinadas adverbiais, as adverbiais têm valor de advérbio e nas orações adverbiais se utilizam conjunções subordinativas, que a gente já estudou um pouquinho lá, né, mais atrás, tá? Então, olha lá, quanto mais houver desemprego, maior será a criminalidade. Quanto mais, né, então, está ali, né, uma oração adverbial, né, de proporção, de proporcionalidade. Enquanto não souber a verdade, não opinarei. Enquanto, né, isso indica um tempo. Então, temporal, condicional, né, proporcional, são os grupos de orações adverbiais, porque elas têm valor de advérbio. Tanto houver quanto souber estão empregados no futuro do subjuntivo. Muito bem, então, subjuntivo, né? Menos tempos para a gente estudar. Então, agora você vai lá para os exercícios referentes a esta aula. Não pule essa etapa, porque ela é muito importante para a fixação do conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!